Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar então com literatura e por isso vamos estudar sobre o quinhentismo. O estudo da literatura brasileira começa com a descoberta do Brasil em 1500, e esse primeiro período da nossa história literária é chamada de quinhentismo, então o nome se dá por causa do ano 1500. O quinhentismo foi o período das manifestações literárias do século XVI, ou seja, depois de 1500. O Brasil era recém-descoberto e tudo que tínhamos eram textos sobre o Brasil no ponto de vista dos europeus. Então, o que a gente tem que ver aqui que século XVI, claro, 1500 ainda é século XV, mas predomina o século XVI o quinhentismo, né? 1501, 1502, em seguida já é século XVI, tá? Aqui então a gente tem uma imagem, né, representando a chegada dos portugueses ao Brasil, os índios ali na praia. Portanto, as manifestações ocorridas nessa época se prenderam basicamente a dois tipos de escrita. Então, nós vamos ter no quinhentismo dois tipos de escrita predominantes, que é a literatura de informação e a literatura de catequese, tá? Literatura de informação, como o próprio nome diz, né, vai trazer informações. Informações sobre o quê? Sobre o Brasil, essa terra que eles estavam, né, descobrindo no momento. Então, aqui narram e descrevem as viagens, né? Então, os textos que nós vamos ter nesse período são apenas textos narrando, descrevendo as viagens dos portugueses, tanto o caminho, né, todo o percurso que eles fizeram, até também a chegada deles aqui no Brasil. Então, eram textos escritos, né, através de crônicas de viagens e os primeiros contatos, então, com a terra brasileira. Então, além do percurso, a viagem deles, eles também escreveram sobre esse primeiro contato, né, com a terra brasileira. A linguagem era simples e cheia de descrições. Gente, linguagem simples, a gente tem que tomar cuidado aqui. Para eles, na época, eles utilizavam uma linguagem simples, uma linguagem do cotidiano, talvez, uma linguagem mais fácil de ser entendida. Não era uma linguagem poética, né? Nem com palavras difíceis, mas sim uma linguagem normal, apenas para uma comunicação, né? Já que os textos apenas traziam essas informações sobre a viagem deles, sobre o contato com essa terra descoberta. Então, por isso que é dito que a linguagem era simples. Mas claro que hoje nós pegarmos um texto daquela época de 1500, né, alguma coisa, a linguagem vai ser mais difícil para o nosso entendimento, porque a linguagem muda, né? Então não tem como uma linguagem de 1500 ser uma linguagem tão comum para nós, né, com tantos anos já passados. Então é claro que a gente percebe uma diferença muito grande, mas tem que levar em consideração, então, que para a época era uma linguagem simples, tá? Então, cheia de descrições e de informações a respeito das viagens e das terras descobertas. Então, tinha muitas descrições, né? Descrevia como que era essa terra descoberta, né? Como que foi a viagem deles até chegar aqui ao Brasil. O que a gente então tem que prestar atenção que nós tínhamos exaltação à terra, tá? Os portugueses ficaram maravilhados com a beleza do Brasil. Então é claro que a nossa natureza, né, é muito diferente da natureza de Portugal, mesmo o clima, né, é muito diferente. Então é claro que eles ficaram maravilhados com o que encontraram aqui. Era algo muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, por isso que nesses textos eles faziam essa exaltação ao Brasil, né? A tudo aquilo que eles estavam vendo aqui. Outra informação importante, não eram considerados textos literários, tá?
Por quê? Justamente por ser apenas de caráter informativo, né? Então não tinha nada relacionado a poemas, né, romances nesse sentido. O grande destaque aqui, então, né, nessa literatura de informação, vai ser a Carta de Caminha, tá? É o nome do texto, né, do documento, então, escrito por Pero Vaz de Caminha. Então, Pero Vaz de Caminha foi quem escreveu a Carta de Caminha para o rei de Portugal, na época Dom Manuel. Documento considerado o marco inicial da literatura brasileira. Afinal, foi o primeiro texto escrito sobre o Brasil, possuindo então um valor documental e histórico. Então, esse texto é muito importante para nós, justamente por ser o primeiro texto escrito aqui no Brasil, né, de que se tem notícias, né, de que a gente conhece. Então, é um documento bem importante por ser o primeiro texto escrito aqui no Brasil e também por falar tanto sobre essa terra descoberta, né? Então, nessa carta, né, informava sobre o descobrimento da nova terra, né, do Brasil, e principalmente que valeria a pena colonizá-la. Então, aqui nessa carta, Pero Vaz de Caminha, né, que era o escrivão, né, da época, ele fala, né, para o rei, né, escreve para o rei nessa carta, falando de tudo que encontraram aqui no Brasil e de que valeria a pena colonizar essa terra, tá? Aqui, então, a gente tem uma gravura, né, onde nós temos Pero Vaz de Caminha, ele lê para o comandante Pedro Álvares Cabral, para o Frei Henrique de Coimbra e o mestre João, a carta que será enviada ao rei Dom Manuel, tá? Então, aqui nós temos, né, essa figura aqui, onde ele faz a leitura da carta, antes de ser enviada. Nós temos aqui também uma imagem que é a carta, né, um documento que ainda tem guardado, né, que é a Carta de Caminha. Fala das terras brasileiras como se fossem o próprio paraíso. Então, aquilo que eu disse antes, né, com muita exaltação, essa carta foi escrita, né. Aqui um trechinho, então. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Então, revela um trecho da carta, tá? Então, esse é um pedaço aqui, né? Um pequeno trecho que a gente encontra na carta que revela que mostra, né, essa questão de que aqui tinha muitas águas, né, e que poderia então se aproveitar, pois tudo que se plantar nela, né, nessa terra, uma terra fértil, então isso dá de entender nesse trecho, tá? Para alguns historiadores, a carta de Pero Vaz de Caminha pode ser considerada a certidão de nascimento do Brasil, né? Como dito, por ser o primeiro texto escrito, né, de que se tem notícias, então, aqui no Brasil. Aqui, então, vamos agora falar sobre a literatura de catequese. Então, voltando ali, só dando uma resumida, literatura de informação, nós tínhamos apenas cartas, documentos, registros falando sobre a descoberta do Brasil. Agora, na literatura de catequese, nós temos a presença dos jesuítas, que foram enviados para catequizarem os índios no Brasil. E o grande destaque desse período foi o Padre José de Anchieta, certo? Seus textos, então, né, os textos de Anchieta, eram escritos para serem representados através de teatros e encenações, já que o público era muito diversificado e não sabia ler. Além dos índios, tinham marujos, colonos, comerciantes e soldados. Então, junto com os jesuítas, vieram outros povos, né, outras pessoas, né, de Portugal para cá, incluindo então esses soldados, comerciantes, colonos, marujos, que também eram pessoas mais simples, que muitas vezes não sabiam ler, não tinham conhecimento aprofundado, né, da religião católica. Então, os
Os jesuítas aqui, além de ensinar os índios, também ensinam esses portugueses que vieram para cá, né? Então aqui a gente já tem um público que não sabia ler. Quem é que sabia ler? Apenas os portugueses, né? Os que participavam, né, de uma classe mais nobre, né? Então esses aqui que eram pessoas mais simples, provavelmente não tinham tanto conhecimento, acesso, né, ao conhecimento e à leitura, tá? Mas aqui, ó, porém, seu alvo maior era o índio, né? Então, o foco aqui, claro, era o índio, né? Esses povos novos, né, que eles encontraram aqui, em especial as crianças, tá? Porque as crianças era mais fácil de converter. Aqui até coloquei uma observação, era mais fácil converter as crianças, pois não eram tão acostumadas com a cultura indígena. Então é claro que é mais fácil você converter alguém que não tem, né, todo esse que não é tão acostumada a uma cultura, né? Os adultos já eram mais acostumados, então a criança era muito mais fácil de converter. Para isso, o padre Anchieta escreveu em mais de uma língua. Ele, inclusive, aprendeu o tupi, que era a língua dos indígenas, e escreveu uma gramática sobre a língua dos índios. Então, ele teve um papel muito importante na época, tá? Ele, inclusive, aprendeu essa língua dos índios, né? Escreveu uma gramática para conseguir se comunicar com os índios, tá? Os índios aprenderam não só a religião, mas os costumes europeus, como o uso de roupas e talheres. Então, não só a religião, né, mas toda a questão dos costumes, né? Imagine o choque cultural, né, como era tão diferente, né, entre os portugueses e os indígenas que estavam aqui. Aqui também mais algumas imagens, né, mostrando os padres jesuítas, né, com os índios. Ali um quadro, né, com a imagem de Jesus. Aqui também os índios provavelmente fizeram, né, como se fosse uma igreja, algo nesse sentido para fazerem as orações. Note que, nesse período, ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revele visão do homem brasileiro, apesar de pautada na língua e na cultura do índio. Então, o que a gente tem aqui no quinhentismo, né, de modo geral, no quinhentismo, nós não vamos ter uma literatura que é ainda genuinamente brasileira, porque não eram brasileiros que escreviam esses textos, eram portugueses, né? Os índios não sabiam ler e escrever. Então, aqui ainda não vai ser textos, né, realmente ainda brasileiros, tá? Também não pode ser considerado como um movimento literário, pois os autores não se preocupavam com a estética das produções literárias e nem tinham como interesse criar arte, tinham apenas como meta informar e catequizar os índios. Então, esse primeiro período literário brasileiro, né, que é o quinhentismo, não tem como ainda considerar ele exatamente como um movimento literário, justamente por não trazer poemas, romances, né, esses textos que são produções artísticas, né, e literárias, tá? Então, tem apenas esse papel de informar e catequizar os índios. É claro que depois, o próximo período literário, que vai começar ali em 1601, que é o Barroco, nós já vamos ter os primeiros escritores brasileiros, mas aqui no quinhentismo isso ainda não acontece, tá? Bem simples aqui, eu coloquei algumas características principais, tá? Pontuei aqui. A primeira, crônicas de informação ou crônicas de viagem. Então, são aqueles textos, né, relatando o dia a dia da viagem deles, né, a descoberta da Terra, os dados sobre a nova Terra, descrição e exaltação à Terra, uso exagerado de adjetivos e superlativos,
Que é adjetivo? É quando você caracteriza, quando você dá uma característica, uma qualidade, um defeito. Nesse caso aqui, então, o uso exagerado de adjetivos era justamente nessa questão da exaltação à terra, né, no qual eles estavam encantados com toda essa beleza. Então, além de usar adjetivos, por exemplo, belo é um adjetivo, né, eles usavam ainda os superlativos, que é quando você aumenta ainda mais essa característica. Por exemplo, belíssimo, né? Então, é um aumento, né? Onde dá esse exagero, essa exaltação, aquilo que eles estavam vendo, tá? Outra característica, então, os teatros, as encenações, né? Já que os índios ali, os marujos, né? Eles não sabiam ler, então, através do teatro, os padres tentavam catequizar, então, essas pessoas. E o doutrinamento, que é exatamente isso, né? A catequização, então, deles, né? Dos índios, principalmente. Aqui uma informação, né, curiosa, né? Mas por que ensinar a religião, né? Por que mandar os padres jesuítas para o Brasil naquela época? Um dos pontos importantes, é claro, que era para aumentar o número de fiéis católicos na época, né? Tem que se estudar um contexto histórico também, isso não vou conseguir trazer nesse vídeo, pois senão vai ficar muito extenso o nosso intuito aqui é só trazer um resumo bem rápido do quintismo, né? Mas então, um dos focos era justamente o aumento do número de fiéis católicos, mas também por conta da antropofagia, né? Que existia aqui no Brasil em algumas regiões. Que é o quê? Um ritual de comer uma ou várias partes de um ser humano. Os povos que praticavam esse ritual faziam pensando que assim iriam adquirir as habilidades, força e virilidade do prisioneiro. Então, esses rituais existiam aqui, tá? E aqui a gente tem então uma gravura. Olha que legal, um churrasquinho aqui, ó, que tal? Então, essa gravura, né, é do livro de Hans Staden, publicado em 1557, em que narra suas aventuras em terras brasileiras, onde ficou preso pelos tupinambás durante 9 meses. Imagens como essa, em que o autor observa um ritual de antropofagia, ajudam a convencer os europeus de que era preciso moralizar os nativos. O autor aparece ao fundo de barba. Então, aqui nós temos um europeu, que é o Hans Staden, né? Que nas suas aventuras, né, invadindo ali as terras brasileiras, ele encontrou esses povos indígenas que faziam, então, que tinham esses rituais antropofágicos. Então, isso só fez com que os portugueses tivessem mais ainda, né, essa intenção de converter esses índios, né, pois achavam que eles não eram moralizados, certo? Então, aqui uma explicação, né, que também fez com que os jesuítas viessem para cá. Certo? Então, esse é um resumo bem simples, bem rápido sobre o quentismo. Claro, teriam muitas mais informações a serem repassadas, mas, como foi dito, é apenas para a gente trabalhar de uma maneira mais sucinta, certo? Espero que tenham entendido o assunto, né? Que tenha sanado as dúvidas de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.